Eu sou a Cissa Kloster, ele é o Ney Kloster, meu pai. Nós ajudamos as mães que estão se sentindo sobrecarregadas e estressadas com o dia a dia da família a envolverem todos no desafio de manter a paz e alegria em casa com filhos seguros e responsáveis. E nós contamos com você aqui para assistir essa aula com a gente e pegar umas ideias aqui para aproveitar para sua família. E o tema de hoje vai ser a maturidade também, a educação da vontade, a educação da atenção, que é um tema interessante aqui. Boa noite! Olá. Ney Boa Kloster noite. aqui conosco. Muito bom. Então, convidei aqui o senhor Ney Kloster, uma aprofundada no tema da educação da vontade, da maturidade, e a gente pode, assim, aprender a ser uma pessoa melhor, né? Então, esse é o nosso principal objetivo. E eu queria te perguntar e começar essa noite, né? O senhor Ney Kloster, que é pai de 9 filhos, engenheiro, trabalha com gestão de qualidade, lidera aí uma equipe, né? Como que a gente pode fazer para ser uma pessoa madura de verdade, na própria família e como pessoa também, né? Como que a gente pode trazer esse tema à tona, sabendo que é um tema muito falado, mas que não é tão fácil de pôr em prática, né? A gente vê cada vez menos pessoas verdadeiramente maduras, né? Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui com você de novo. E esse é um tema que está aí em voga e a gente começa a perceber que antigamente parecia que as pessoas amadureciam mais. Eu que sou professor universitário e acompanho, aí estou com 37 anos pegando sempre as mesmas, a turma que começa o primeiro, segundo, é o terceiro período da engenharia elétrica. E a gente pode notar que ao longo desses anos, de décadas, se comparar a turma que eu tinha lá no início de 84, né, quando eu comecei a dar aula, para esses últimos, aquela turma era mais madura. Né? O que seria essa maturidade que a gente está comentando aqui? Eles tinham definidos uma série de razões para viver e para sofrer e para ser feliz, bem diferente do que tem hoje. Né? A maioria, vamos pensar na maioria, claro que você nunca pode generalizar, tem pessoas que amadureceram mais em função da vida, em função da família, em função de uma... Mas, em média, parece que a sociedade, o jovem universitário, ele, que entrava no antigo Cefet, na UTFPE, tinha uma maturidade maior. Isso é uma amostragem interessante que a gente via, assim. E essa relação até entre professor e aluno também muda, né? Se você se exigia de uma forma diferente para uma pessoa mais madura. Você falava um linguajar diferente para uma pessoa. E quando é uma pessoa imatura, você tem que voltar, pegar na mão, caminhar. Ó, vamos comigo aqui, eu vou te mostrar um caminho. No outro, uma pessoa madura se diz, olha, aquilo que você me perguntou é para aquele caminho, para aquele lado. Você aponta e ele sabe o que quer. Né? Então, quando você fala de desenvolver a maturidade nas pessoas, é uma coisa muito importante, porque você está desenvolvendo uma autonomia, autoconfiança, você está falando da pessoa como um ser mais perfeito, né? Ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, né? Nessa vida. Então, não sei se era isso que você estava comentando, Cícera. Claro. Não, eu vejo que a gente tem aí esse desafio, né? De, em primeiro lugar, essa maturidade de nós mesmos, né? Como que a gente pode cada vez ser mais maduros. E vejo quando pego um livro aqui, você sobre maturidade. Maturidade fala de uma série de virtudes, né? No fundo é quase como que um tratado de santidade ali. Uma pessoa que saiba, tenha um ânimo equânime, que saiba lidar com situações adversas, que saiba entender o outro, que saiba também ser responsável, fazer o que se espera em cada momento e tudo. E até trazendo para o tema da própria liderança, né? Eu sei que é um tema que o senhor gosta de falar. Essa pessoa que, em primeiro lugar, sabe, né, autoliderar-se, né? Assim, como que eu tenho nas rédeas da minha vida aqui, os meus instintos, as minhas reações, que eu sei não só atuar por reações, né? Mas sei atuar em ações.
Hoje mesmo assisti uma formação também relacionada a essa liderança, que falava da importância de que a gente não fique só nas boas intenções, né? Um líder é alguém que age, né? Um valor, né? Alguém que age pensando no bem comum ali, serve e que está sempre disponível para ajudar os outros, mas é alguém que age, né? Não só, puxa, eu queria ter comunicado isso, eu queria ter feito isso, né? Não adianta a gente ficar nesse âmbito teórico. E às vezes a gente ouve aqui tantas coisas boas na internet, até quem está entrando aí depois já ouve, puxa, tão legal isso, mas como que a gente faz isso arraigar em nós, né? Como que a gente pode gerar propósitos ou refletir sobre os propósitos da última live que eu assisti. E tudo isso é um exercício mesmo de compromisso com a própria maturidade, com o próprio desenvolvimento pessoal. E hoje a gente vai falar de temas desse calibre, assim, né? De como que eu posso educar à vontade, como que eu posso crescer nesse conhecimento próprio para pegar, né, todas as minhas dificuldades, né, encarar de frente ali e ir partindo em pedaços menores, né. Hoje eu até postei tô fazendo essa leitura, né, só um parênteses aqui, já me animo, começo a dissipar, né, já vamos falar sobre atenção, tem que estar focada hoje, mas só um parênteses, eu tô lendo essa obra do Mágico de Oz com as minhas alunas, né, já vimos uns trechos do filme, a gente está criando também um teatro, né? Mas eu penso que, como postei nos stories também, né? É algo que a gente pode aprofundar sempre, né? E eu estava insatisfeita ainda quando eu pensava que, ok, né? Tem um personagem que quer voltar para casa, um personagem que quer ter a inteligência, outro personagem que busca um coração, um personagem que busca a coragem. E eles vão em direção ao grande mágico de Oz, né? Que é quem vai resolver o problema para eles, né? Que vai com um passe de mágica atribuir a eles aí todos esses pedidos. E chegam lá, né, não sei se é um spoiler, mas eu vou contar aqui, né? Chegam lá e descobrem que o Mágico de Oz, na verdade, não era nenhum feiticeiro que fosse resolver o problema deles, né? Inclusive, o Mágico de Oz era uma pessoa comum, né? Disfarçada ali entre truques de mágica, e que vivia até então ali encurralada dentro daquele castelo e que ninguém tinha tido a audácia de solicitar a presença dele real, assim, né? Então, eles percebem que, no fundo, né, o livro nos faz pensar que o processo de buscar, de colocar-se, né, de colocar ali um pé após o outro nessa estrada de tijolos amarelos, né, em busca do mágico, ter que matar as bruxas no caminho, lá tinha uma série de desafios que eles tiveram que enfrentar para chegar lá. O próprio Mágico de Oz deu lá uma missão, eles resolveram a missão. E aí eu penso que, bom, a gente às vezes esquece que esse plano de melhoria pessoal está em identificar, né, e dar um passo após o outro. E que o mais necessitado de ajuda, no caso ali, era o próprio Mágico de Oz, né, porque ele estava ali dentro daquele castelo e não tinha aberto as feridas dele mesmo ali para dizer, olha, peraí, eu preciso olhar de frente aqui para quem eu sou, né, não ter medo da verdade sobre como que eu coloco as coisas, como ser mais livre, né? Então a liberdade é um tema importante, aqui a gente vai falar sobre maturidade e a vontade, e a gente sabe que as virtudes, né, que exigem uma pessoa madura, elas nos fazem mais livres, né, nos dão essa familiaridade com o bem, que é o que nos faz ter escolhas melhores, né? Então, só um parênteses aí que essa história ilustrava esse processo, né? De que qual dos personagens era mais livre, qual era menos livre, né? Aquele que estava mais aberto a melhorar, né? E todos estavam abertos a melhorar. Todos ali sabiam, pelo menos os 4, né? Sabiam que tinham algo a conquistar ao longo dessa peregrinação, né? Menos o Mágico de Oz, estava ali um pouco ainda fechado dentro dele ali, mas que chegou um momento em que ele abriu, né? Abriu e reconheceu. Então foi como que uma conversão mais dura ali, mas que no fundo mostra que a gente precisa em algum momento abrir, né? Abrir quem nós somos e onde que está apertando o meu sapato ali, onde que eu posso ter mais uma maturidade um pouco mais robusta, né? Se é talvez na parte de generosidade, de doação de si mesmo, talvez na parte de ter claras as minhas convicções, de saber que sim, é necessário, para não perder a essência da minha família, não perder a identidade do que eu quero, do sentido da minha vida, eu preciso ter alguns critérios, como a gente sempre fala, e a importância de ter essa razão bem formada, para saber o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso, por que eu estou trabalhando nisso, por que eu estou até agora me gastando com essa situação, com esse trabalho, com essa
Por que eu tô aqui nessa live, né? A gente tem que, não é só por um motivo superficial, né? A gente tem que estar sempre aberta a uma proposta, né? De primeiro lugar, melhorarmos por nós mesmos, né? Não tô aqui para fazer algo para alguém, mas porque eu quero melhorar, e também por amor aos outros, né? E a maturidade está nessa dupla dimensão também, né? De crescer pessoalmente, né? E querer que os outros também possam se desenvolver melhor. Mas antes de entrar, né, bom, já estou aqui falando demais, quero passar a vez para você, e depois no final já trazer alguns temas do próprio livro Educar da Vontade, a Educação da Vontade, do Paiô, que é um livro que nos trouxe também luzes com relação a esse tema, né? Mas diz aí, Pai, sobre maturidade, o que mais que a gente pode aprofundar aí, e como que a gente pode amarrar essas dicas todas? Bom, a maturidade, assim, é o desenvolvimento da personalidade das pessoas, né? Então, você falou ali da importância de a gente ir crescendo e não parar dentro desse processo de crescimento da maturidade. E, no fundo, você vai indo para uma liberdade e para uma busca da felicidade, né? Esse é o caminho que você tem. Eu, falando como pais, né, quer dizer, assim, como que os pais podem ajudar os filhos, né? E seus pais devem ajudar os filhos. Eu acho que isso é uma oportunidade nossa, né? A gente pode ter, a gente pode fazer uma analogia assim, você ter uma macieira em casa, né? Ou mesmo como é que era a macieira antigamente. Você deixa a macieira, você vai, põe adubo, põe um pouco de comidinha para ela e deixa ela viver. Em um dos meus trabalhos profissionais, eu fui gerente de certificação de produto, e a gente foi visitar e certificar produções profissionais de maçã. E eu achei aquilo uma coisa maravilhosa. Não tinha ideia do que é o agronegócio, uma coisa espetacular. Mas eu via eles fazendo uma macieira, né? Eles colocavam ela em cima de uma linha, certo, de arame farpado, onde eles pegavam os raminhos, e alguns ramos ficavam paralelo vamos supor assim, a essa linha, esse arame farpado, esse arame liso, que não era um farpado, mas era um arame liso, que direcionava o crescimento, e outros faziam perpendiculares, quase como fazendo uma situação dessa. E eu perguntei, mas por que isso aqui? Pela maior incidência de luz. E com isso ela vai dar frutos maiores, mais adocicados. Né? E nós, pais, devemos fazer isso com os nossos filhos. Nós podemos deixar ele crescer, dar comidinha, como era antigamente. E talvez era a situação do momento. Mas hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, com todo o conhecimento do desenvolvimento do cérebro, com todo o desenvolvimento da afetividade, será que eu não tenho que fazer algo para que ele produza frutos melhores lá na frente? Então, esse é o questionamento. Quer dizer, quando os pais são profissionais ou procuram, né, o que é ser um pai profissional? É procurar fazer curso de educação, procurar entender como é que é o desenvolvimento da maturidade da criança. Existe um curso no Brasil Paralelo, muito interessante, tem um núcleo de família. E dentro dessas aulas, núcleo de família, tem um que é sobre a maturidade. Eu tenho assistido, eu achei muito legal. E ele fala desse desenvolvimento usando as 12 camadas do Olavo de Carvalho. E é interessante que essas 12 camadas é um crescimento, né, e que você vai, aos poucos, ela pode ser paralelo ao crescimento físico, né, e você vai vendo que essas camadas, a primeira camada é a camada que você é o corpo, né? Depois você vai crescendo na hereditariedade, você vai vendo que você está dentro de uma família, depois vem a linguagem, depois vem a recepção do amor. Isso aí você está falando já numa camada 4, em que as crianças têm uma necessidade de fazer as coisas para ser reconhecido, ser amado pelos outros. E ele fala nesse desenvolvimento que você pode, às vezes, ir até 60 anos e estar ainda nesse nível de maturidade que tudo que você faz é pensando se os outros vão gostar, se não vão gostar, se vão fazer, e você não consegue evoluir.
Se a gente for agora pensando na camada, e você percebe, assim, a ideia do crescimento, você ajudar os filhos você tem que dar esse amor, eles têm que ter essa confiança, né? Essa maturidade. Quem ajuda as pessoas a se conhecerem, nós temos que ajudar eles a passar dessa fase e dizer, cara, filho, eu te amo, independente de você ser ou não ser, fazer bem ou fazer mal as coisas. Isso vai dar uma confiança nele, que ele daí consegue superar essa fase e vai entrando na adolescência. Essa fase já é dos 8, 9 anos, que daí você já tem uma noção disso, e você entra numa fase que seria a camada 5, em que você começa a entrar já numa fase de adolescência em que você se desafia, né? Você vai se desafiar, e isso é muito importante as pessoas terem, e você não está mais preocupado naquilo que é atuar no teu objetivo de vida, mas mostrar para você mesmo que você cresceu nisso, né? Que você consegue sobreviver. E se você não tomar cuidado, você pode ir até um profissional que fica, né, essa fase é a fase da competição, ele fica competindo com os seus iguais, então ele tem que ganhar daquela colega, ele não está preocupado com a colega, ele está preocupado em ganhar dela. É porque ele não deu aquele passo de maturidade. E nós, pais, temos que fazer os filhos ficarem audaciosos. Eu estava conversando isso com o meu caçula aqui, o José Eduardo, agora um pouquinho antes da live. E ele falou, então, por isso que o senhor manda a gente, às vezes, ligar para pedir a pizza, fazer as coisas. São coisas que vocês têm um receio, você está numa camada e tem que dar um passo. E aquele passo é dizer assim, poxa, não sei o que vai acontecer. Você se desafia, sim, né? E isso a gente sempre fez, e quem conhece um pouco da nossa vida, eu fiz alguns desafios para os meus filhos, que às vezes eles superavam, e eles mesmos não. E depois que eles fazem, falam, filho, viu como você cresceu, como você conseguiu? Ele precisa disso, isso vai ligar para não sei quem, pedir... A Maria Cecília teve que começar a pagar. Exatamente, essas coisas que são coisas que você diz assim, isso aqui é demais para mim, mas eu fui colocando desafios, e se você não coloca, se o pai não coloca o desafio, eles vão procurar desafios. Mas é melhor que você coloque os desafios e faça ele crescer, porque você consegue controlar. Porque eles, às vezes, né, é uma fase ainda da adolescência que você tem alguns hormônios que estão mudando, e você pode criar que eles criem riscos tão grandes que possa afetar eles também. Então a gente tem que tomar um cuidado disso aqui. Quando você passa dessa camada, é a camada que você começa a perceber o outro, porque os jovens, quando entram nessa adolescência, eles são muito egoístas, mas são egoístas por natureza, por causa que eles têm que se provar, eles têm que ser amados. E o que achei que é bacana nessa teoria, é uma coisa bem legal, não é que você deixa de viver a outra fase, mas deixa da razão de viver, a razão do teu levantar, a razão da tua existência já não é aquilo. Né? E a gente estava brincando assim que tem pessoas que não conseguem sair da segunda fase, né? Que é do comer e das coisas, ou seja, para ele o comer é a parte mais importante, o outro não sei se o outro vai estar bem ou não vai estar bem. Então quando você não é que você levanta de manhã e pode sair para fazer um trabalho diferente e você não comeu, mas é que você sente a camada 2, mas não é o que te move, né? Não é o que te arrasta. E na camada 5, você começa a passar por essa fase da superação pessoal. Na 6, você começa a perceber o outro e quer dar uma entrega para o outro. Agora eu consigo perceber que existem outros. Então, você vai vendo que você vai ficando cada vez mais livre de você, se percebendo, e você vendo um pouco mais da sua transcendência. E à medida que você vai crescendo nessas camadas, e a finalidade nossa de pais é ajudar os filhos a passar bem essas camadas, a viver bem essas camadas, eles vão sendo cada vez mais livres, mais senhores de si. E quando ele começa a perceber, e eu posso treinar isso em casa, né? Eu posso treinar isso, e a camada
E aí ele começa nessa camada a fazer algumas entregas, ele vai descobrindo que ele tem algumas coisas que ele faz bem feito, né? E pode até descobrir uma vocação. A camada 7 já era uma camada onde ele começa a ver o papel social que ele tem num grupo. Ele começa a perceber que ele, dentro de uma sociedade, eu posso fazer uma entrega para esse grupo. E aí, fazendo um parênteses, agora pensando nessa camada, que você pode ser um professor, né, que está lá, né, e se você está na camada 4, é aquele professor que diz assim, vocês estão, ele quer que os alunos gostem dele. Então, ele vai fazer uma prova fácil, porque ele está... O que move ele é o carinho dos alunos por ele, né? Ou o carinho do diretor para ele, o carinho das coisas. Então ele não é capaz de exigir. Quando ele já está na camada 5, né, dizer assim, ele já começa a ver o que ele pode ele se desafiar. Então ele vai mostrar para os alunos que ele sabe. Então ele dá uma aula espetacular, se os alunos estão entendendo, para se mostrar. Isso aí é um professor, embora ele esteja numa idade, às vezes de 20, 30 anos, 40 anos, ele está lá. A maturidade e o desenvolvimento do emocional dele está lá. Quando ele está na camada 7, né, que já seria... ele já fala número de camada, às vezes não é tão fácil para quem não tem todas essas camadas aqui, assim, isso... A ideia assim, enquanto progressão, né? Quer dizer, cada vez mais saindo de si e pensando mais no transcendente, assim, né? Nessa camada, que vamos dizer assim, uma camada 7, em que ele está num papel social e que ele quer fazer uma boa entrega, é aquele cara que vai olhar para os alunos e ver o que eles têm que fazer para buscar ele e dar o melhor dele para aquela sociedade na qual ele está. Então, esse desenvolvimento, essas camadas, assim, a princípio parece um negócio meio complicado, mas ele está ligado mais ou menos com o desenvolvimento, assim, que você vai fazer. Sabe o que me lembra isso? Chegando à última camada, a representação da última camada é a Madre Teresa de Calcutá, que ela está esquecida completamente de você, que é aquilo que você falou, e entrega para um projeto de vida, um projeto social, que transcende tudo aquilo, que daí se ela comeu ou não comeu, ela não faz aquilo para agradar ninguém, ela não está querendo reconhecer ninguém, ela já superou todos esses papéis. Então esse desenvolvimento dessa camada é muito interessante, porque ele mostra um crescimento muito bacana, e essa pessoa na última camada é extremamente feliz, embora às vezes passe uma série de dificuldades. Eu lembro uma vez, né, pensando nessa transposição, dessa progressão da maturidade, uma vez uma pessoa contava, né, de ter visto, era um velhinho assim, né, mas que era um sacerdote bem velhinho e ela olhava assim como que viu dentro de uma progressão também pensando, bom, normalmente na vida eu penso assim, né, eu sei o que eu quero, eu já sei o que eu vou fazer, o que eu preciso, como que eu sou e tal. Aí de repente passa um tempo na vida e ela percebe, bom, eu acho que eu sozinha não sou tão boa assim, né? Preciso desenvolver mais esse meu eu e Deus. Assim, como que, puxa, talvez eu precise ouvir mais a Deus, precise buscar mais aqui essa transcendência, etc. Então, passou da fase do eu para um eu e Deus. De repente, passa um tempo, ela vai vendo a importância de ter essa inversão. Quer dizer, primeiro Deus e eu, que eu atrapalhe menos, né? Deixa eu aprender a ouvir mais o que ele tem para me dizer, a perceber mais o que ele espera de mim. Então é uma fase em que a gente pode estar nessas fases aí, né? Pensa, bom, será que eu estou na fase Deus e eu ou na fase eu e Deus? O que tem mais, assim, guiando o meu dia? Até que ela disse que eu, quando olhava para aquele sacerdote ali, não precisa ser só um velhinho sacerdote para olhar e pensar nisso, né? Você falou aí da Madre Teresa, mas a gente pode buscar isso, né? Virar logo esse jogo, né? Porque ela disse que de repente olhando ali, falou, bom, aqui só sobrou Deus, né? Assim, todo esse eu, né, foi já absolutamente absorvido ali por essa experiência de transcendência mesmo, de identificação com Cristo, de revestir-se, né, de algo que vai além do que é visceral, né, além daquilo que é um prazer momentâneo, né. E essa gradação é algo que a gente deve almejar, né, e não é simples, né, por isso que eu queria agora trazer para a nossa conversa, assim, enquanto
enquanto educação da vontade, enquanto trazer esse tema de sair da mediocridade, né? Vencer a preguiça, né? Às vezes a gente está com outros, com desafios muito peculiares, assim, né? Eu acabei de ler um material que falava isso, né? Como que a gente, às vezes, está pautado por uma sociedade que tem uma onda de preguiça, né? Ou de permissividade no aspecto mais do comodismo, assim. E é interessante que a gente precisa vencer pouco a pouco a isso, né? Não é só um esforço esporádico para conseguir o que a gente quer. Puxa, agora eu quero um esforço esporádico aqui, e eu lendo um pouquinho desse Educação da Vontade do Paiô, falava desse grande desafio que é aprender a ter essa constância diante do esforço, né? Essa constância. Eu falo, o que é a preguiça? Né? A preguiça é essa tristeza diante do esforço. Puxa, vai custar, né? E de volta, mas a gente espera estar com a corda no pescoço para pagar aquela conta, para resolver aquele problema. E é um desafio, né? Que a gente possa, sim, encontrar felicidade em render os nossos talentos, né, de forma transcendente também, né, mas render quais são as minhas faculdades superiores? Bom, a minha inteligência, a minha vontade, essa minha afetividade, qual que é a proporcionalidade que eu tenho de capacidade de talentos mesmo, né, de intelectiva, e poder servir os outros com isso, né? Então, quando a gente rende bem os nossos talentos, trabalhando bem, estudando bem, servindo os outros, com essa diligência no amor, com essa capacidade de ir até o fim no que a gente se propôs a fazer, isso sim nos dá felicidade. O que acontece, que a gente pode às vezes se pegar aqui e passar, puxa, às vezes a gente quer buscar alegria numa situação de não fazer nada, né? Quero encontrar alegria num dia que seja mais ocioso, né? Ou E no fundo a gente tem que saber olhar para o lugar certo, né? Encontrar essa alegria do trabalho bem feito. Essa expressão já me lembra você, que já quantas vezes a gente ouvia isso em casa, né? Quer dizer, o que traduz, né, um projeto educativo, o que traduz um olhar do pai diante de umas tarefas acadêmicas do filho, é que ele não faça aquilo para se livrar, né? Mas que ele fique feliz de ter ido até o fim. E eu também esses dias assisti um videozinho, né, sobre até enfim, essa arte de comer tudo que tem no prato, né? Às vezes trazendo aqui para um contexto bem mais infantil, né? Quer dizer que o pai ajude a criança a entender que não é só por questão de nutrientes ou saciedade mínima, mas é aprender a lutar até o fim, né? Qual que é a nossa batalha aqui? Se eu largo no meio, né? Se eu paro no meio só porque eu cansei, porque eu não quero mais, que eu não estou mais gostando, que já esfriou, puxa, como que eu posso ajudar meu filho a entender que aquilo é uma missão, né? Que aquilo pode ter passado já a fase do prazer, mas que, sim, sem chegar numa gula, né? Mas que eu possa ajudá-lo a enfrentar aquele desafio de comer tudo que tem ali, né? Você né? Procura uma batalha proporcional ali, pôs no prato, enfrenta, vai até o fim, né? Pôs na tua frente aquelas tarefas, né? Fez um checklist ali, caberia no dia, vamos seguir esse checklist e viver essa alegria de ter tentado, né? De ter buscado realizar as tarefas até o fim. E isso exige um esforço da atenção, isso exige um colocar-se, né? Essa intenção de fazer com energia aquele empenho concreto, né? Por ir até o fim, né, por colocar esse trabalho intelectivo, assim, da atenção, eu sei que vai custar, mas eu vou me empenhar, porque isso sim é o que vai dando esse motor para que a gente realize as coisas e, no fundo, consiga vencer essas camadas mais inferiores, assim, que às vezes nos puxam para o prazer ou nos fazem desistir antecipadamente das nossas tarefas, né? Não sei se quer comentar alguma coisa sobre isso. Esse trabalho de educar à vontade, né, é uma característica que leva você a agir, né? É o sentimento, né? A razão que veio, dizer assim, uma razão que veio dos sentidos, né? E uma razão que veio de um objetivo maior que você tem. Quando você choca os dois, se você não tem um objetivo de onde chegar nisso, você fica só com os sentidos. As crianças vão evoluindo e eu exigi do meu filho de 3 anos que ele entenda qual é a razão da ordem, né, e não fazer, é um absurdo porque o cérebro dele ainda não desenvolveu nisso. Mas eu posso pôr algumas sementinhas, né, de que ele está ligado pelo sentimento.
Se aquilo que ele faz me agrada e eu agrado ele, né, em cima daquilo, eu consigo fazer ele descobrir alguns hábitos bons, Motivos, né? motivos que vão fazendo. E eu tenho que entender, isso que a gente fala de ser um pai profissional, hoje em dia você consegue ter uma noção de como o cérebro ele evolui, né? Primeiro, essa parte mais sentimental, né? Quase Mais animal, e sensitiva, né? é mais sensível, que é o sistema límbico ali, que ele fica, vamos supor, gerando isso, e a razão, que é o córtex, a ligação desse com o córtex, ele vem à medida que com a evolução física da criança. Então eu tenho que aguardar isso, e pais temos que saber isso, ter todos os períodos sensitivos lá, quais são os hábitos e as virtudes que eu preciso fazer. E a gente tem que, se a gente coloca, né, um empenho, a gente está comentando assim, depois a gente até comentou de fazer uma só sobre planos de ação, mas se você começa a colocar pequenos planos de ação, em que as pessoas começam a se acostumar a ter um objetivo para fazer e cumprir aquele objetivo, seja da tarefa bem feita, de arrumar o teu uniforme, de pendurar a toalha, de colocar roupa suja, ou seja, pequenas coisinhas, e eles vão se acostumando a que eles conseguem se propor e fazer, você vai aumentando a autoestima, vai dando essa confiança nele, e você vai pondo essa mente de que ele é capaz de fazer, né? Porque às vezes a preguiça vem e diz assim, puxa vida, isso aqui é difícil, não sei o que lá, a preguiça está ligada com a procrastinação, eu não consegui dividir aquilo, isso aqui vai doer, certo? E se você também alimenta, não, pobrezinho, você começa a alimentar a parte só emotiva dele, não a razão, aí fica mais difícil, daí você alimenta a preguiça dentro dele. Você alimenta a preguiça dentro dele. Nós tivemos, esses dias estava conversando com a minha esposa, ela tem um clubinho, né, e disse assim, ó, para essa mãe aqui, a menina queria fazer algo, disse, não, isso aqui não pode. Ah, não, se não pode, então ela não pode, ela não vai mais lá. Mas era uma coisa que não podia, certo? Mas a gente não consegue entender uma mãe que se uma filha diz, eu queria fazer tal coisa, não me deixaram, não gostei, não vou lá. Eu tenho que ver as coisas maiores que estão aqui. E às vezes é muito bacana você ensinar as crianças, né, a superar as coisas, a saber os seus limites. Hoje em dia, uma coisa que eu acho meio até errado, né, às vezes, assim, todo mundo ganha medalha de participação. O que se esforçou e o que não se esforçou, todo mundo ganha. Não, é tão bacana, né, você saber que você perdeu na Olimpíada, um ganha, né, 3 ganham medalha e o resto não ganha nada. Né? E o que você vai falar para o cara? Cara, nós vamos se esforçar mais para o ano que vem a gente ganhar, ou daqui 4 anos, ou em 2000. Eu tenho que ter esse empenho. Eu não posso dizer, não, todo mundo corre, todo mundo ganha. Você desmotiva as pessoas a fazerem, a serem melhores. Você tirou boa nota? Você tirou boa nota porque você estudou. Se não tirou boa nota, filho, vamos estudar mais. Vamos ver a maneira que você tem que estudar. Eu tenho que aprender a trabalhar com os filhos nas coisas que dão erradas nele. E é dentro de casa, e com o apoio dos pais. E a gente vai falar para ele que ele não é... Eu não gosto dele porque ele tira nota boa, porque ele não me dá trabalho, porque eu não sou chamado na direção. Eu gosto dele porque eu gosto dele. Ele é o meu favorito. Né? Todos os filhos são os favoritos do pai. Tá? Mas, assim, isso não quer dizer que a gente não vai exigir deles o que eles têm para crescer dentro disso aqui. E crescer na maturidade é ensinar o filho a superar barreiras, né, ou dar a ele ideais maiores, né, que é o que eu vejo nessas camadas. Cada vez você tem, quando você pula de uma camada para outra, é como você dizer assim, o que me move, o que me faz realizar as coisas, não é isso, é uma coisa maior. Como eu comentei lá, a Madre Teresa de Calcutá, que é a 12ª camada, o que move a ela fazer, né, aquela história bacana, né, do repórter lá do New York Times que acompanhou ela, e no meio da tarde
depois ela atendendo doentes, pessoas, né, trocando doentes, limpando, que uma coisa é você trocar um bebê, né, que está todo sujo, doente, que não consegue nem segurar as suas fezes, outra coisa é você pegar um adulto, né, é uma coisa difícil, e ele falou, não faria isso nem por $1 milhão, né? E ela falou, eu também não, filho, né? Nem por $10 milhões eu não faria isso, porque ela está numa parte maior. Faz por então, outro motivo, né? Faz por outro motivo. Eu faço, exato. E você vê essas camadas e essa maneira de fazer, de evoluir, é nós ensinarmos nossos filhos que tem uma coisa maior, né? Assim, não, e com coisas simples, né? Assim, tem 3 bifes ali. O exemplo, às vezes, na mesa, não, filho, teu irmão ainda não almoçou, deixa o bife para eu começar a perceber, né, a atitude. Não é porque o bife está gostoso, aquele prato está gostoso, eu tenho que comer tudo, eu tenho que perceber o meu entorno. E a gente vai ensinando isso em casa. Isso vai ensinando em casa. Se a gente não ensina Hoje isso... tive duas ocasiões, né? Até nunca acontece isso, assim, quer dizer, com tanta frequência, mas de aluna que de repente arrotou na sala, assim, mas feio, e elas são super educadas e tudo, mas às vezes é assim, tem que mostrar que, por mais que seja... às vezes não dá para segurar, né? Então eu tive que chamá-la ali e falar, olha, mas sabe o que acontece? Tem coisas que a gente, por amor aos outros, a gente aprende a sei lá, né, não abrir tanto a boca para não fazer tanto barulho, ou para, enfim, né, não achar que o natural, né, o espontâneo, né, puxa, mas acontece, né, é natural do meu organismo. Não, vamos lá, né, tenta, o que a gente pode fazer para refinar essa conduta, para cuidar melhor. E as crianças precisam desse toque, né? Por mais que a gente está falando aqui desse olhar pro elevado, né? A gente tem que mostrar o concreto. Quer dizer, olha, quantas coisas estão desordenadas aqui em volta da sua mesa? Quantas vezes, como que está a sua mochila escolar, né? Já está com muita tranqueira lá dentro. Vamos revisar isso, o hábito de revisar toda semana. Por quê? Não só para que a minha mãe não brigue comigo, né? Não só... A gente vai dando motivos, porque isso aqui traduz quem é você, né? Isso aqui mostra como você pode se portar melhor. E coisas pequenas que a gente pode ter na ponta da língua, assim, né? Às vezes frases de um filme. Assisti ontem, como que era? A Viúva Negra. E voltei de lá com uma frase que eu hoje usei com as alunas também, que chega o fim do dia, já estão cansadas. Ai, professor, que estou com dor de cabeça, hoje foi um dia mais quente, né? Então eu tenho que falar, olha, a dor te torna mais forte, né? A dor nos torna mais fortes, né? Isso está te fazendo mais forte. Vamos lá, vamos ver como que você vai lidar com essa dor para conseguir ir até o fim do que você precisa fazer. Ainda faltam 2 páginas aqui dessa tarefa, faltam só 27 minutos para acabar a aula. Vamos lá, a dor te faz mais forte, né? E às vezes mais do que simplesmente jogar a toalha, né? A gente precisa continuar alimentando essa atenção, esse empenho concreto, né, em realizar até o fim o que se pretende fazer. Para a gente pensar nessa capacidade de trabalho, né, de poder render os talentos, a gente precisa ter essa atenção, ter essa vontade bem treinada, né? Fundo, a vontade, quando a gente fala da educação da vontade, a gente fala de todo esse complexo, né, da nossa antropologia, né, toda a parte da razão prática, com essa afetividade bem formada, quer dizer, eu vou dirigir todo esse meu esforço das minhas faculdades superiores para poder realizar coisas, para poder chegar no fim do dia espremido como um limão e feliz por ter realizado algo útil, tanto que tá na minha lista de pendência, mas também por amor a Deus, né? Tentar fazer os dois links, assim, né? Mas até a Cláudia entrou ali, né? Acabei de falar do espremido como um limão, né? É algo que a gente tem que ter muito presente, né? Puxa vida, nossa, são aqui 9h39, né? Final do dia. O que mais que eu posso fazer pelos outros? O que mais que eu posso fazer para finalizar o dia com essa capacidade de maturidade mesmo, né? Traduzida em obras, né? Como eu falava no início, a maturidade ou a liderança, ou o que for, né? Se não for verbalizado ou atuado, né? Eu preciso atuar, né? Esses valores precisam entrar em cena, né? Uma pessoa, não basta a gente terminar o dia, puxa, podia ter falado melhor, né? Com o meu filho, chega lá na cama dele, pede desculpas pela forma como você falou, né? E dá tempo ainda de traduzir essas boas intenções em obras de empenho, em obras de esforço ou em obras de contrição, né? Às vezes, fim do dia, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente pensar, bom, aqui
não foi tudo que poderia ter feito, né? Mas que a gente faça um exame de consciência e possa anotar ali, poxa, o que mais que eu poderia ter feito? Como que eu poderia ter rendido melhor o tempo? Talvez ter organizado melhor essas janelas, ter priorizado tal coisa. Como que a gente pode terminar uma rotina de trabalho com esse espírito amadurecido, né? De pensar como eu vou fazer melhor amanhã, né? Simplesmente assim, né? Simples assim, né? Como que eu posso trazer isso para ação a partir de um propósito muito concreto, né? Para um plano de ação. Lembrando aí do Mágico de Oz que eu citava no início, né? Os personagens que não deram um passo, né? Mas foram vários passos em direção a essa peregrinação de melhoria pessoal, né? E eles só se deram conta que a mágica estava ali, né? Na aquisição da coragem, foi enfrentando a si mesmo, enfrentando os desafios, a aquisição do conhecimento se faz, né? Utilizando a nossa razão para decidir, para adquirir, né? Ler um livro até o fim, né? Quantas vezes a gente para, às vezes lê uns trechos e se contenta com aquilo, se contenta com um resumo. Não, pega o livro, vai até o fim. E é necessário que a gente tenha essa boa disposição para colocar em prática, em ação, ir até o fim e treinar essa conquista, né, essa alegria por conquistas da atenção voluntária, desse empenho real e concreto em melhoria pessoal mesmo, né? Então aqui já trouxe de volta aí o tema dos planos de ação, né, pai? Não sei se... A gente já está terminando aqui a nossa pauta, não sei se tem mais coisas aí. Esse plano de ação que é uma coisa que, se a gente trabalha com isso, criando um objetivo para as crianças, para os pais e para eles mesmos, porque a educação é feita por pais e professores. Né? A educação se diz assim, não é espontânea, não é deixar a planta crescer. Esses dois agentes, eles têm que atuar. E tem que atuar, você falou numa coisa que eu achei muito bacana, dizer assim, como é que os pais ensinam a transcendência, como é que os pais ensinam a perdoar, como é que os pais ensinam que Deus é bom, né? Vamos supor, mostrando a bondade deles. Como é que eles ensinam que Deus perdoa os nossos pecados? Os pais perdoando, né? Os filhos, porque só você sentindo ter feito algo errado, depois vem, ou mesmo um pai que fez uma coisa errada e ele pediu perdão para você, né? Todos esses dois lados, eles vão nos ensinando a fazer. E por isso que eu acho que esses planos de ação com pequenos crescimentos em virtudes, e eles ser uma constância, né? Porque você não muda nós falamos lá naqueles planos de ação, você não pode fazer um plano de ação que dura 3 semanas, e a coisa mais difícil, dura 3, 4 semanas, e diz, não, acabou, agora chega, já fechou. Não, a formação e o desenvolvimento, ele é contínuo. É muito importante que os pais entendam, leiam sobre o desenvolvimento do cérebro, o que é bonito para o filho, né? Qual é a grande descoberta do filho. Porque tem etapas assim que a gente às vezes deixa de viver. Quando o teu filho vai visitar um amiguinho, e aí você chega lá e ele diz, não, pai, vamos ficar aqui, eu não quero ir embora. Ele quer permanecer naquilo. Ele ainda está num tempo em que ele quer manter aquilo. Quando, algum tempo depois, você vai visitar o mesmo, e ele fala assim, pai, nós podemos voltar aqui amanhã? Ele cresceu, ele já sabe, ele conseguiu ver o tempo. Então a gente tem que aprender com os filhos, vibrar com os filhos, com o amadurecimento dele. Quando ele chegar, vamos dizer assim, se foi lá tomou um sorvete ou recebeu alguma coisa, ele fala, vou levar isso para o meu irmão. Você tem que vibrar com isso, porque ele acabou de perceber que ele também quer dar aquilo que fez bem para ele para o outro. Essas são etapas do amadurecimento que a gente tem que ajudar as pessoas a crescerem nisso, ajudar os filhos a crescer nisso. E como que a gente faz isso? Sendo pais preventivos, pais que fazem planos de ação junto com os filhos. Quando a gente vai dar uma próxima live explicando um pouco mais sobre como fazer planos de ação, e daí vocês podem até tirar mais
mais dúvidas e dando mais exemplos de planos de ação, porque a gente pode começar a fazer esses planos de ação com os filhos desde os 3 anos, 4 anos, 5 anos, os 21 anos, eu estou aqui colocando plano de ação, nós estamos hoje num plano de ação familiar de todo mundo tomar água, né? Tomar a quantidade de água necessária. Ou seja, e aí todo mundo junto, todo mundo tentando fazer, um ajudando o outro a tomar aquela quantidade. E se a gente faz isso por 4, 5 semanas, e esse espírito de equipe, que é o pai, a mãe e o filho, lutando pela mesma coisa, que poderia ser organizar a sala, arrumar a cama, pendurar a toalha, nós vamos ensinando com ele que ele é capaz de crescer e superar os seus desafios. Nós ajudamos ele a superar aquela camada, né, 5, que tem lá, aquele crescimento que ele tem. Ajudamos ele a mostrar, a dar autoconfiança, dizer que ele sabe que uma coisa que ele não faz, ele é capaz de fazer. E ele saber que quando ele trabalha em grupo é muito mais fácil. Ou seja, com esses planos de ação, você vai fazer ele subir nessa ascendência da maturidade. E isso eu tenho que, às vezes, aguardar o cérebro dele evoluir, e eu vou, aos poucos, fazendo ele crescer conosco nesse processo. Então, a maturidade, a gente tem que não deixar ela... você falou assim, como é que a gente faz? Eu tenho que estar junto. Pais e professores ajudando. A tarefa da escola, as tarefas de casa. A pior coisa que um pai pode ter é começar a ter dó do filho para as coisas normais. Eu posso ter dó de um filho que sofre por uma doença, mas mesmo que ele tenha uma deficiência muito grande, não é pela dó que eu vou ter que agir. Porque mesmo que ele tenha uma deficiência física muito grande, como a gente teve esses tempos atrás uma live junto com o pessoal aí, eu tenho que fazer ele conhecer que ele também pode superar os limites na capacidade dele. Então, essa é a característica, eu tenho que fazer, os pais têm que trabalhar nisso. É fácil? Não. Agora, o que a gente pode fazer é não deixar de tentar. Podemos errar, mas não deixar de tentar. E não deixar de perseverar, porque educação é uma perseverança. Você, o tempo todo, genialidade é obra de paciência, né? Essa genialidade da educação também vai estar por trás de pequenos esforços continuados. A gente não pode ter esforços esporádicos, né? Como eu falava, e ajudar a que isso aconteça, né? Quer dizer, se vencer a preguiça pouco a pouco, combater, ter ideias claras, vencer a preguiça, ajudar, né? Ir à frente com ações, né? Isso que a gente falava, né? A importância de liderar uma família ali, ou de conduzir através de ações em conjunto. Isso é o que vai fazer com que a criança tenha elementos para amadurecer realmente e possa dar os seus passos, né, em direção a essa autorrealização, né? E uma das coisas importantes na educação, e eu demorei muito para aprender isso, né, a direção espiritual, ou a quem me atendia, me ajudou muito a crescer nisso, que na educação, nós pais temos que manter a paz. Então, não se educa com grito, não se educa com berros, não se educa com... Se educa, né, quando você é constante naquela ideia. Filho, agora é hora de levantar. Filho, agora é hora de jogar o lixo. Eu não preciso gritar, dizer que eu já falei 10 vezes. Não. Vem cá, vamos fazer, é hora de fazer. Com paciência, com calma e com muita firmeza dos valores. O que precisa muito hoje no dia são pessoas de convicção, pessoas que têm a certeza, pessoas que dizem que eu estou com a verdade e isso me impulsiona. Se eu não tenho esse caráter, eu não vou conseguir fazer eles crescer na maturidade. Então, para nós, a gente tem que se desenvolver. E é fácil? Não é fácil. Os dias são complicados, a gente chega, em casa está uma confusão, mas pensa, se eu não vou conseguir falar isso com calma, eu vou para o quarto. Eu vou para o quarto, volto, e eu não posso deixar passar, eu tenho que falar, mas eu tenho que falar que aquilo lá
tenha um efeito muito bom para os meus filhos. Então, esse é um trabalho, pais, aprendam a educar na paz, né, com convicções, né? Sem tensão. E eles vão obedecer dizendo, não, o pai está falando isso e ele não está bravo. Porque quando ele está bravo, ele está falando isso porque está bravo. Não é porque eu fiz errado. Então, eu tenho que ele crescer. se descontrolou, né? Ele está me dizendo ele se ali, descontrolou. deixou ele fora do eixo. Não é o caso, né? Aqui é mostrar que a serenidade está aliada com o que eu quero de bom para ele, né? Quer dizer, é importante que você faça isso pelo teu bem, porque eu te amo, né? Exatamente. E toda essa exigência que a gente faz, às vezes, de um plano de ação. Por que o plano de ação é importante? Porque ele deixa a exigência como uma brincadeira. E a gente vai brincando numa coisa séria. Né? E a grande coisa do plano de ação, até a gente postou, eu postei aí, né, são os valores que você coloca de um plano de ação, que são os valores que você diz assim, aquilo lá era importante eu crescer nisso. Importante que eu consegui me superar. E quando você faz isso, você vai ter filhos que têm uma autoconfiança muito grande. Um dos meus filhos que estava lá no Canadá, ele veio para cá, e quando estava voltando para lá, ele estava sem emprego e sem lugar para morar e levando a esposa. E eu falei para ele, cara, você está indo assim? E ele falou, não tem importância, pai, eu chegando lá, a gente vai para um hotel, eu procuro emprego e lá eu sei que amanhã eu vou conseguir um emprego e lá eles pagam na semana, não preciso levar nada. Ele confiava nele, ele confiava nas coisas, ele tinha uma segurança que eu estava assim preocupado e ele falou, não, eu tenho confiança. E fiquei muito feliz e tudo que ele falou deu certo. Em uma semana ele estava empregado, estava tudo ganhando. Então, a gente levar os filhos a ter uma autoconfiança neles, né? Dizer assim, eu vou conseguir fazer isso. E não quer dizer que eles vão ser bem-sucedidos na vida, às vezes depende de muitos fatores, mas eles agiram com tranquilidade, eles não sofreram fazer isso aí, eles estavam conscientes, dá esforço, mas fizeram. Né? Tem resultado. Muito aí. Bom isso. Muito bom, então, só para resumir aqui, quem chegou depois, né, a gente falou desse grande projeto de crescer na maturidade, eu preciso educar na vontade, educar o esforço, né, que no fundo é educar essa atenção continuada, que não é simplesmente um esforço esporádico, agora é semana de provas, não, agora não, é todos os dias fazer um pouquinho, estudar um pouquinho, comer tudo no prato, fazer esses planos de ação, esses mini hábitos, né, nesse esforço continuado, por conquistar, né, essa alegria por fazer as coisas bem, não esperar alegrias fora, né, da rotina, fora do trabalho, né, não esperar, poxa, vou precisar aqui de umas férias com toboágua, com não sei o que, não, quer dizer, eu vou aprender a ser feliz fazendo as coisas que eu tenho que fazer, vivendo, né, cada dia, com paz, né, com essa alegria em render os próprios talentos, em ir até o fim naquilo que você pretende fazer, ler até o fim um livro, enfim. Tudo isso nos ajuda a que a gente possa atingir esses graus, né, esse escalonamento na formação do caráter e que é o desenvolvimento da maturidade. A gente falava aí de graus em que a gente sai de si e depois aprende a fazer não só por fazer, né, não só por mim, mas fazer pelo outro, né, e chegar assim a essa realização, a essa autonomia, né, que é tudo, que é todo esse progresso, né, de fazer não só, enfim, já falei, né, não só por mim, mas fazer pelo outro. Então essa autorrealização, né, que ser feliz de verdade tá em render tudo isso, né, e isso que era o que a gente queria passar hoje aqui nessa live. Nesse crescimento você tem uma primeira etapa que você vai dominar você mesmo, e a ideia é dominar os teus sentidos, você ser capaz de colocar uma rédea. Liderar a si mesmo, né? Organizar a casa aqui. Colocar uma rédea nos teus sentidos. Eu acho que uma grande coisa que você consegue nesse crescimento da maturidade é quando você consegue colocar uma rédea nos teus sentimentos, nas tuas reações, e é o primeiro crescimento, e quando você coloca, se dominou, né? Então, a segunda etapa é quando você vê que você não só conseguiu o teu autodomínio, mas você consegue ajudar as outras pessoas, perceber que está no mundo e consegue
entregar para as outras pessoas. E o terceiro, que quando você, e a gente recebe essa alegria, e o terceiro, que quando você consegue perceber que vai crescendo nisso, encontrar Deus nesse teu caminho, né, que é um caminho, que daí vai te dizer que você vai fazer as coisas por você, por Deus, pelas pessoas, e aí te dá uma maturidade muito maior dentro disso. E nós temos a obrigação de fazer os nossos filhos subir essa escada. E essa escada, direcionar essa escada. E é dia a dia, isso que você fala, Cissa, dia a dia, com pequenos crescimentos, com pequenas renúncias, com pequenos conhecimentos, com pequenas lutas diárias, você vai fazendo eles crescerem. E os pais que veem os filhos crescer e começar a ter essa maturidade, os pais ficam muito felizes, né? Porque é o trabalho deles, é ajudar isso. A vitória não é tua, do pai, a vitória é do filho que conseguiu subir aqueles degraus. Mas a gente fica feliz quando as pessoas em volta vão bem feito, quando os filhos conseguiram aquela vitória, ou conseguiram superar aquele medo, né? Superar aquela... Seja o medo de, às vezes, como vocês, pequeno, de dormir num quarto escuro, que você fez ele crescer, ele verificar, e você foi junto com ele superar, né? Ou poder falar em público, né? Poder atender um telefone e não ficar vermelho, não fugir disso aí. A Yasmin, que alegria ver você aqui, Yasmin, né? Ela foi minha aluna, certo? Tá aí, certo? Muito bacana ver ela aí. A gente tá... Então, agradecemos aí todas as pessoas que passaram todo o pessoal, por aí, que é sempre, né, um desafio, dá para compartilhar, esse material vai ficar salvo. Mas é que são muitas coisas boas, né? A gente vai lendo uma coisa, assistindo um vídeo e fala, pai, vamos fazer uma live sobre isso. E a gente continua semeando isso até para nós mesmos, né? E depois já compartilhar. Essa live, a próxima live que a gente vai fazer é mais específica sobre como fazer planos de ação, como você criar planos de ação em casa e como você obter o melhor desse plano de ação. Como você conseguir fazer envolver as pessoas, né? Então, essa live vai ser bem... A gente está preparando com bastante carinho isso e ajudar, porque eu acho que... Eu sempre coloquei isso aqui, eu aprendi isso, a fazer isso na empresa e comecei a aplicar em casa e algumas pessoas falavam que eu tinha uma casa muito profissional, que eu tentava colocar isso. E ele dá um resultado grande. E hoje eu vejo vários livros falando daquilo que eu fiz aqui que deu certo. E eu achei isso muito interessante. E a gente vai traduzir vários livros em pequenas ações. Então a gente vai contar vários casozinhos. E aí a gente pode até conversar mais, vocês podem questionar mais coisas sobre planos de ação, como que pode ser assim ou assado, né? E a gente pode evoluir e ajudar a todo mundo a ser esse pai profissional aí. Tá joia? Boa. Então, tá aqui a Rúbia, a Yasmin, o Marcelo, bom, a Milena, o pessoal que acompanhou a gente. Depois dá para compartilhar esse material. E boa noite para vocês, Ana Laura, a Gessilene, que estão aí. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pai. Obrigada, tchau. Beijo. Nada.